Olá, boa tarde a todos. Que dia feliz, mais uma quarta-feira, essa última semana do nosso mês de abril, com o nosso projeto live, com essa temática importantíssima da desconstrução de preconceito. E você está conseguindo participar conosco, ouvir a importância dessa desconstrução? Gente, meu brinco caiu, tá? Desculpa. Então, hoje nós iremos tratar do último tema da nossa live. E olha, olá, Leopoldo Girão, tudo bem, querido? Rádio Beija-Flor, seja bem-vinda. E nós estamos tratando sobre diversos temas, porque nosso país é plural, nós temos uma diversidade incrível de tudo, tudo. Nós somos diferentes, todos nós somos diferentes uns dos outros, e a diversidade é a maravilha da humanidade. E nós estamos tratando justamente sobre isso. Olá, queridos amigos da Comissão de Direitos Humanos da ABA do Rio de Janeiro, sejam bem-vindos. Estou aguardando aqui o nosso querido amigo da convidado entrar. Hoje nós trataremos sobre mais esse assunto da comissão da diversidade racial, porque nós já tratamos aqui sobre a diversidade de gênero, a diversidade religiosa, a diversidade sexual. Nós temos também hoje o tema da diversidade racial, mas nós vamos falar sobre a importância do negro na nossa sociedade. Olá, doutor Hélio, vou fazer o convite para o senhor entrar. O doutor Hélio é membro da nossa comissão. Hoje nós teremos o prazer de termos um membro da nossa comissão participando junto conosco. Que felicidade! Os nossos amigos participando junto, nossa equipe. Hoje vocês vão conhecer mais um dos membros da nossa equipe. O doutor Hélio já está aqui conosco e vai participar. Eu vou fazer a fixação aqui do tema. Enquanto o doutor Hélio sauda vocês, ele entra e faz a saudação dele. Tá bom? Vamos lá. Boa tarde, caros colegas. Doutora Angélica. Sei que a doutora Angélica hoje não está muito bem, está fazendo o maior esforço, mas ela é brilhante e, como sempre, essa live vai ser de grande importância para todos. No mais, agradecer ao nobre doutor que estará participando da mesma e que todos compartilhem conosco. Obrigado aos demais colegas. Muito bem, doutor Hélio. Que felicidade termos o senhor aqui conosco. A sua imagem ainda não está aparecendo, tá? Não. Só para já a gente te ouve perfeitamente bem, mas a sua imagem ainda não está aparecendo, pelo menos para mim. Se alguém puder sinalizar dos nossos amigos que já entraram. Oi, Carol, seja bem-vinda mais uma vez. Doutor Elvis, nosso querido amigo, vice-presidente da Comissão de Ética aqui de Nilópolis. Que prazer imenso tê-lo aqui conosco. Vamos, gente. Sinaliza para a gente se vocês estão conseguindo ver o doutor Hélio. Eu não vejo. Muito obrigado. Que felicidade. Olha, saber que nossa live está sendo compartilhada nos canais da Rádio Beija-Flor e Destaque Web. Muito obrigada por essa divulgação, por esse compartilhamento. Olá, Carmen, querida amiga do Senju, esse projeto maravilhoso. Vamos aguardar o doutor Danilo entrar. Enquanto isso, doutor Hélio, realmente o senhor não está aparecendo para mim, tá? Eu te aconselharia a sair e voltar para poder... Ok. Tá? Para a gente poder fixar. Eu te escuto, mas eu não estou vendo. Então a Carol já disse aqui para mim que realmente ela também não está vendo. A Carmen também já sinalizou. Obrigada, gente, pela sinalização. O doutor Danilo ainda não apareceu aqui para mim, né? Estou esperando nosso querido convidado entrar, mas o doutor Hélio já voltou. E, enquanto isso, vamos conversando, gente.
a respeito da importância da educação. Hoje é dia 28 de abril, dia da educação. Que dia mais feliz para agora, sim. Que dia mais feliz para a gente estar fazendo essa live. Doutor Hélio, que felicidade o senhor estar aqui conosco, participando. Doutor Hélio Elias é membro da nossa comissão, gente. Apresento ele para vocês, porque nos dias da minha indisponibilidade, como o dia de hoje, a gente vai precisar que os nossos colegas participem. A nossa querida vice-presidente, doutora Cristiane, já participou conosco em outros momentos. A nossa querida membro também já participou, doutora Aline Roque. E o doutor Hélio hoje está aqui, fazendo a felicidade aqui junto conosco. Muito obrigada, doutor Hélio. Seu filho está aí, né? Participando com a gente. Olá, doutor Rafael, seja bem-vindo. E a gente vai iniciar aqui, doutor Hélio, falando sobre o dia de hoje. Hoje é dia 28 de abril, é o dia da educação. Né? E a nossa comissão, né? Nada melhor do que a nossa comissão para estar fazendo uma live nesse dia maravilhoso, que é o dia da educação, porque a gente considera, né? A gente já discutiu isso em reuniões, que a educação ela é o melhor meio de prevenção de conflitos, de prevenção de preconceitos, porque quanto mais conhecimento, quanto mais educação, quanto mais pensamento crítico nós tivermos, mais facilidade a gente tem de perceber a realidade da vida, de perceber as verdades, né, que a gente consegue desconstruir esse bando de fake news que entram aí para a gente. Hoje, né, a gente está até conversando sobre isso, eu e a Carol, no WhatsApp, e isso é uma realidade muito grande para a gente, né, doutor Hélio? Vamos conversar. Enquanto o doutor Danilo não chega, eu vou chamar ele aqui no WhatsApp. Sim. Fala para a gente, doutor Hélio, enquanto isso, o que o senhor reconhece a respeito da importância da educação? Fala para a gente não combinou isso não, vamos improvisar um pouquinho. Sim. Nesse momento é um momento muito complicado, porque eu vejo que está se tentando até reiniciar, né? As crianças estão vivendo um novo momento de aulas online. Isso aí está trazendo uma série de problemas, tanto para os pais quanto para as crianças, né? Que não estão adaptadas a esse momento de pandemia. É verdade, ainda tem isso, né? Mudanças de escolas fechadas, algumas reabrindo agora, voltando ao aparentemente normal. Mas esse trabalho de educação, sem dúvida, é muito importante. Não pode ser esquecido de nenhuma forma. E valorizado, né? A nossa comissão, a comissão A Viva é a Escola, ela tem temas importantíssimos e participa de forma atuante. Até mesmo mais com a presença da doutora Angélica, fazendo sempre live pertinente, indo às escolas. Nós temos um trabalho que eu considero muito bom mesmo, recomendo às diretoras, que que fala sobre o bullying, né? Onde a comissão dá palestras sobre bullying na escola. Eu acho até um dos temas mais completos que a gente tem, porque no bullying a gente consegue tratar todas essas outras realidades, né? A gente fala de violência sexual, de violência doméstica, fala sobre esses abusos, o preconceito racial, porque o bullying também vem revestido desse preconceito racial, e no bullying a gente consegue tratar de tantas informações. O senhor que já participou com a gente em palestra, em escolas públicas aqui, municipais, né, deve lembrar, né, de que sempre surge, né, aquelas informações dentro na hora da palestra, e é bem interessante realmente. E é abrangente, porque ela pega desde as crianças mais novas, das primeiras anos escolares, até os adolescentes, né? Então, eu acho isso aí de extrema importância. É verdade. Eu agradeço aqui também a entrada da Nath Carvalho, que está participando aqui conosco. Eu já falei com o nosso convidado, doutor Danilo, ele já vai entrando, né? E a gente veio trazer, como nós informamos, o tema de hoje é a desconstrução de preconceitos. Por que a gente está trazendo esse tema?
porque a gente reconhece que através da educação nós conseguimos conceituar melhor determinadas situações e determinadas coisas que acontecem na nossa vida. Muitos dos nossos conceitos que nós temos hoje, que nós entendemos uma determinada situação, ele veio construído através da história da humanidade. Só que nós temos que lembrar que a história da nossa humanidade, ela veio, né, calcada dentro de um colonialismo, né, de controle de uma raça contra a outra, né, do tráfico humano, né? Nós temos a supremacia branca, tanto que o próprio nazista queria impor isso ao mundo, né? Então, a gente vem dentro dessa cultura histórica, e até hoje a gente vê ainda pessoas que defendem, né, com unhas e dentes, essa conceituação trazida ao longo dessa história. E a gente veio trazer esse debate justamente por essa necessidade da desconstrução em razão da diversidade que nós temos no nosso país, né? O nosso convidado chegou. Deixa eu chamar ele aqui e a gente vai continuando. Então, doutor Hélio, nós estávamos falando justamente isso, da diversidade, né? Hoje em dia a gente não tem só como pensar em diversidade como eu sou branca, o outro é mestiço, eu sou hétero, o outro não é. Então, a gente tem que pensar que a diversidade hoje, ela alcança uma pluralidade de situações. O senhor mesmo falou sobre a dificuldade que os jovens e alunos, crianças, estão passando nesse momento da pandemia em razão da necessidade do estudo online. Quantas crianças não estão tendo condições de estudar porque não tem acesso adequado, né? Não tem acesso a um computador, a uma rede de internet, né? Então, isso também é diversidade. Boa tarde, doutor Danilo, seja bem-vindo ao nosso projeto. Tudo bem com o senhor, doutor? Boa tarde, tudo bem, doutora? A senhora consegue me ouvir? Estou te ouvindo e vendo perfeitamente. Gente, hoje eu estou toda... Hoje eu não estou muito bem, como eu falei, não estou muito bem de saúde, por isso que eu pedi a ajuda do nosso membro aqui para participar conosco. Qualquer necessidade, ele segura as pontas aqui para a gente. Mas... Sim. Nós estávamos falando sobre a importância da diversidade que nós somos enquanto país, não só nessas diversidades mais comuns, como a gente está dizendo, que é sexual, de gênero, racial, né? Nós somos uma sociedade totalmente plural em tudo, né? Então, nós temos essa importância dessa discussão sobre a desconstrução do preconceito. Por isso, hoje, nós conseguimos tratar alguns temas. Hoje nós iremos tratar sobre a ótica da diversidade racial, nos remetendo ao negro, né? Porque a raça a gente sabe que existem outras também. A gente não vai discutir os indígenas, que são os povos originários, né? Apesar de que a gente a gente sempre menciona algumas coisas, né? Porque vai falar de colonização, a gente tem que falar dos povos originários, né? Então, a gente acaba tocando nesse assunto. Mas, para isso, eu vou fazer a apresentação do nosso convidado, porque eu falo muito, senão eu termino a live e não apresento ele, a gente não conversa com ele. Doutor Danilo Martins é advogado, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB do Amapá, membro da Comissão da Verdade da Escravidão Negra do OAB do Amapá. E é advogado criminalista, não é isso, doutor? Seja bem-vindo, dê suas primeiras considerações e já vamos partir por tema. Natália. Bom dia, boa tarde, né? Desculpa, boa tarde a todos, ou boa noite, aqui ainda é tarde. Queria agradecer a doutora Angélica pelo convite, queria saudar a todas as pessoas que estão assistindo essa live. Eu não estou conseguindo ver o doutor Danilo. Ainda apareceu. Quando ele começar a falar, ele vai aparecer? E a gente é um assunto muito importante que a gente vai tratar, né? Essa questão de como reduzir a desigualdade, o combate ao racismo, né?
a quebra, a desconstrução do preconceito. Isso é um tema importantíssimo, porque a gente está tratando de direitos humanos, e direitos humanos é o coração da Constituição de 88. Então, a gente vive os direitos humanos, que não é só o direito não é só o direito dos manos, como muitos gostam de falar, mas é o direito de todo e qualquer ser humano, que vai desde a alimentação, da Natália, vida, do me trabalho, dá uma do caneta e uma lazer, folha, ao por direito favor. à integridade física e à própria vida. É verdade, né? Essa é a importância, né? Isso é outra coisa que é necessário desconstruir, por isso também foi criado esse outro projeto sobre direitos humanos para todos, para a gente deixar bem claro que direitos humanos é para humanos, independente da cor, da orientação sexual, de orientação política, né? Então a gente não tem como deixar de falar, porque a gente está cada vez mais necessitado desse tipo de informação por conta aí dos desmandos, autoritarismo que nós temos aí em todo o mundo, né? Isso eu acho que é uma necessidade mesmo bem, bem real. Então, doutor, traz para a gente, o senhor é membro da Comissão da Verdade da Escravidão Negra, né? Isso é um tema maravilhoso para se conversar. Eu queria que o senhor trouxesse para a gente o que o senhor pode ter, né, de estudo, de colaboração sobre esse assunto, que é a escravidão negra, para a gente começar, até para a gente entender a realidade do negro hoje na nossa sociedade. A gente tem que tratar da escravidão, porque sem ela a gente não consegue entender, né? E a gente não consegue desconstruir a marginalização do negro na sociedade. Então, traz para a gente, doutor, por favor, um pouco desse seu conhecimento nessa área, o que o senhor pode apresentar para a gente dentro dos seus estudos. Doutora Angélica, a sua pergunta é uma pergunta excelente, né? Uma colocação excelente. Assim, eu vou falar primeiro da minha trajetória na comissão. Eu iniciei para o OAB em 2015, né? Me formei com 25 anos, virei advogado aos 25 e entrei para o OAB e já fui me informando sobre as comissões e tal. Eu era muito novo, não conhecia ninguém. Em 2017, eu consegui articular a criação da Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Amapá, na seção Amapá, né, da OAB, no qual fui o primeiro presidente. E, ao mesmo tempo, participava da Comissão de Igualdade Racial. E os anos se passaram, houveram mudanças. Hoje eu estou como presidente da Comissão de Igualdade Racial, mas sou membro da Comissão da Verdade da Escravidão Negra, que tem como presidente o Dr. Eduardo. Então, iniciou assim, com 3 perguntinhas. Quem cometeu o crime de escravidão no Brasil? Quando ela foi cometida e aonde? Então, essas são as primeiras provas que a gente precisa, perguntas que a gente precisa responder, e a gente foi atrás dessas provas. É um trabalho difícil, a gente está demorado, a gente está correndo atrás. Então, respondendo essas perguntas, quando a gente tiver os documentos, os relatórios, a gente vai para a segunda fase, que é a reparação. Eu não estou conseguindo ouvir. Essa investigação é atrás de reparação. Reparação pelo quê? Tanto financeira, quanto pela memória, pelo direito a ser lembrado, pelas histórias. Por exemplo, meu nome é Danilo José Martins Doutora, eu Silva. não estou conseguindo ouvi-lo. É um nome de origem portuguesa. Só um instantinho, doutor Danilo. Oi, doutor Hélio, diga. Eu não estou conseguindo ouvir o doutor Danilo, nem vê-lo. Ué? Não? Não. Mas alguém está deixando de ver o doutor Danilo? Eu não consigo ver o doutor Hélio. Será que vocês precisam aceitar um ao outro? Não sei. Vamos. Só para eu conseguir entender aqui, porque para mim os dois aparecem. Tá, para mim tá normal, eu estou conversando com os dois ao mesmo tempo. Eu não consigo vou sair, ouvi-lo, vou entrar nem vê-lo. Então, tá bom? Tá, tenta de novo. Então, doutor Danilo, eu te agradeço a desculpa. Pode tentar.
Vamos tentar de novo, tá? O doutor... As pessoas estavam vendo os três. De repente, é a sua versão do seu aplicativo, doutor Hélio. Pode ser. Para ver, faz o seguinte. Você está com o seu notebook na sua frente? Abre o Instagram pelo... Natália, abre aqui pelo Instagram para mim, no notebook. Pelo notebook, você ouve por ali. O que você pode fazer é ouvir por lá e quando precisar falar, você fala, porque o senhor está aparecendo para gente. Doutor Danilo, está vendo o doutor Hélio agora? Não, aparece só um círculo assim, rodando. Para ele? Então ele vai entrar para o senhor. Tá, então enquanto isso, vamos lá. Eu estou vendo todos. Ó, a Carol está dizendo que está vendo todos. A Di também está vendo, a Carmen está vendo, o Leopoldo está vendo. Então, gente, para mim também está parecendo normal. Vamos lá, enquanto o doutor Hélio, qualquer coisa, você pode me chamar no WhatsApp também, tá? Eu estou no WhatsApp também, se precisar de alguma ajuda. Doutor Danilo, me perdoa a interrupção e vamos continuar então. As três perguntas. Quem cometeu, a segunda é? Quando e aonde, a terceira. Quando e aonde. Né? E o senhor estava falando sobre, a partir dessas perguntas, vocês partirem para a reparação. E a reparação ela deve ser tanto financeira e... Ela deve ser uma reparação para a memória mesmo, né? Para a história. Sim. Eu ia dar o exemplo do meu nome. Por exemplo, meu nome é Danilo Martins Silva, né? E é um nome de origem portuguesa, se a gente for estudar. E eu tenho uma origem, minha raiz é africana. Né? E eu não sei eu não sei o meu nome africano, do meu ancestral. Eu não conheço o meu ancestral, não herdei o nome do ancestral. Isso porque quando o escravo vinha para o Brasil e adquiria o nome, ele herdava o nome do seu senhor, do seu dono. Isso, por isso tem muitos negros, né, que têm os nomes de acordo com a fazenda de quem eles eram propriedade, né? Por isso muitos nomes portugueses nos negros. Nós somos, a maioria dos nomes são portugueses. E assim, a relação da escravidão, se a gente for interpretar hoje, por que existe 90% da população pobre é negra? Sim. E por que essa população negra, ela está nos bairros menores, afastados? Né? Porque nas periferias tem muitos negros, nas quebradas. Bom, se a gente for pensar em raça, eu falo raça aqui no sentido, é importante sempre destacar que quando eu falo raça, não é o conceito biológico de raça. Tá? Esse conceito aí já foi batido e debatido até pelo próprio STF, quando julgou as cotas do concurso público. Então, o conceito que a gente está tratando aqui é um conceito histórico, cultural e político. Porque quando eu vou falar sobre raça, eu estou falando sobre racismo especificamente, é isso que a gente está falando aqui, sobre a história da escravidão no Brasil, seus reflexos, estou falando sobre racismo. E quando eu falo sobre racismo, eu estou falando sobre uma estrutura que é movida por todo o sistema brasileiro, do Estado, as instituições institucionais, o pessoal, o recreacionismo, o recreativo. Então, só um instantinho. Doutor Hélio, o senhor pode... que está dando retorno do seu áudio para a gente aqui. Nós estamos ouvindo 2 vezes. Tem que ver se o senhor não está ouvindo pelo... Eu não sei como é que pode fazer. Se o senhor tiver com fone de ouvido e puder colocar só para o senhor, e pelo menos não dá o retorno para a gente. Natália, está dando retorno lá. Está atrasado aqui também, né? Está um pouquinho atrasado. Aí a gente está ouvindo e depois está dando retorno. Eu vou sair daqui. Vou sair desse aqui então, né? Eu vou sair desse aqui. Fica só com esse aí, né? Pronto, pode continuar, doutor Danilo. Então,
Eu estava no. O que que eu havia Tá, falado? Sim, tá falando sobre a questão do discussão da questão da raça, né? Que o STF já se posicionou. Quando a gente fala isso, quando a gente fala em raça, a gente tem que falar em. A gente está falando em economia, em educação e em direito. Eu não consigo falar em racismo sem falar esses três pontos, né? Sim. Pode continuar, doutora. Apareceu, doutora Hélio. Apareceu agora? E assim, é um processo tão histórico, de poder. Ele caiu. Pronto. Foi. É um processo de disputa de poder, é um processo histórico, é política. Então, quando aboliu a escravidão, sua escravidão, você está conseguindo me ver todo? Agora Assim, cabeça, não. rosto? Só tá. Agora cortou, porque aproximou demais, porque saiu do. Agora tá. Foi um projeto político do Brasil, né? A escravidão. O Brasil cresceu em cima do regime escravocrata, logo em seguida passou para o capitalista, né? O sistema capitalista é filho do sistema escravocrata, a gente pode dizer assim. Então, logo se aboliu a escravidão e os negros foram deixados à própria sorte, entregue à própria sorte. Não houve uma política pública do Brasil para estruturar e para realocar essa população na sociedade. Mas não teve uma política pública propositalmente. Na verdade, tiveram políticas públicas, mas ao contrário do que a gente está falando, né? Houveram políticas de extermínio da população negra. Existiu o processo de brancalização das cidades, relatado por vários historiadores, né, onde os negros foram retirados do centro das cidades, de todas as cidades, foram colocados para as margens. Por isso que tem muito negro nas favelas, nas comunidades carentes, porque foi uma política pública do Brasil. Segundo, existia uma política de não distribuição dos direitos sociais. Se a gente vê também perto da favela, perto dos bairros periféricos, tem poucas escolas, não tem hospitais, não tem muitas das políticas públicas que deveriam ser distribuídas, né? Os direitos sociais não existem, basicamente, ali. Não tem uma assistência social, se tem, é muito precária. Então, isso é um reflexo da política de que exterminacionista ainda do Brasil, né? Que veio desde o Brasil Império, passou pelo Brasil República, Nova República. É por isso que a gente volta, sempre a gente fala, desculpa cortar, nessa questão da construção do conceito, né? O conceito criou-se de que o negro ele era um objeto, ele veio para o Brasil como uma propriedade, né? Como um objeto para servir ao senhor, né? Seja ele quem fosse, né? E por essa razão, quando se fez a abolição, que a gente já sabe que também não foi lá, né? Com aquela boa vontade toda, né? Teve todo um histórico por trás para se fazer a pressão europeia, a pressão do mundo para se fazer a abolição, né? Dos abolicionistas, essa pressão toda da revolução, eles pegaram e simplesmente assim, tá bom, vocês estão livres, toma, se vira aí, né? É tipo assim, né? A gente deixando o verbo bem claro. Vai lá e se vira. E como não teve, como o senhor falou, essa política pública, né? Como é que eles vão fazer alguma coisa se eles saíram sem terras, sem dinheiro, sem trabalho, sem educação? Lembrando que eram povos de outra origem, de outras nações que vieram para cá e não sabiam escrever e ler. Aí, olha a origem do analfabetismo. Olha a origem da marginalidade. É isso que as pessoas precisam enxergar, precisam ver, né? A gente deixa bem claro. Como é que umas pessoas que vieram de outro país, que não foram escolarizadas, elas vão ser jogadas na rua para ficar ao seu bel prazer, sem nenhum tipo de formação, e as pessoas vão cobrar deles que eles sejam cultos, bons, que eles não venham fazer alguma coisa, que não vão te roubar, que não vão fazer alguma...
né, que sejam educados, que sejam bem vestidos, que se não morem em comunidade, que eles morem aqui do nosso lado. A realidade é bem diferente. A origem das favelas vem daí. É isso que a gente precisa entender, né? E como o senhor falou, as políticas públicas também não tinham interesse de se chegar até lá para que eles não tivessem esse crescimento. Foi proposital. Sim. Foi proposital do Império, porque assim, o André Rebouças, que foi o maior engenheiro que o Brasil já teve. Nome do nosso túnel aqui no Rio de Janeiro. É ele mesmo, resolveu o problema do Rio de Janeiro, da água do Rio de Janeiro. Ele era amigo do imperador do Brasil. Também não tinha interesse. O doutor Hélio voltou. Doutor Hélio, você já está escutando a gente pelo telefone? Porque se estiver escutando, eu acho que já dá para desligar o laptop. Sim. Foi proposital do Império, porque assim, André Rebouças, ele tinha foi o maior engenheiro que o Brasil já teve. Nome do nosso túnel aqui no Rio de Janeiro. Dá para está atrasado. Ele foi população, para ele também colocar na sociedade. Eu não estou ouvindo, doutor Danilo. Se estiver escutando, eu acho que já dá para desligar o desktop. Sim. Eu não estou conseguindo ouvir. Está abafado o seu som. Aumenta aí, doutor. Eu estou lhe ouvindo. Agora doutora. tá. Agora ouvindo também. Tá ótimo. Opa, agora o som está perfeito. Vamos lá. Boa tarde, doutor Hélio, tudo bem? Boa tarde, doutor Danilo. Muito prazer em falar com o senhor. Muito grato. Tudo meu. Então, a gente estava falando aqui que o André Rebouças, José do Patrocínio, João Nabuco, alguns dos grandes abolicionistas, eles tinham um plano para a população negra do Brasil. Se a gente for parar para pensar, todo grande pensador no Brasil, em algum momento, pensou em raça, né? E quando a gente fala sobre o mito na democracia racial, né, de que a gente convive harmoniosamente, é uma ideologia, né? A gente fala que é mito, mas é real, é muito real, certo? Aquele discurso é muito reproduzido hoje em dia por várias e várias pessoas. É ensinado nas escolas, e isso é ideologia. A gente vive, está no meio da gente, a gente não percebe. Sim. De que no Brasil a gente vive uma democracia racial, brancos, negros e índios convivem harmoniosamente. E assim, você falou num ponto importante que foi sobre as terras. No mesmo ano da abolição da escravatura, houve a lei de terras. E a lei de terras dizia o seguinte, que a partir daquele momento, só se adquiria a posse, a propriedade, na verdade, de terra no Brasil, através da compra. Aí, mais um empecilho, né? E através da registro de imóveis. E logo em seguida houve a política pública mais cara da história do Brasil até os dias de hoje, que foi a imigração europeia não portuguesa, que foi para colonizar o sul do Brasil. Sim. Além de passagem, deram terras, deram escolas, hospitais, subsistência, deram assistência, direitos sociais. Foi realmente uma coisa assim absurda. Isso tudo porque eles tinham a concepção de que o Brasil só ia ser um país evoluído, com uma cultura sofisticada, se ele tivesse uma cultura parecida com a cultura europeia. Então, toda e qualquer tipo de manifestação de população, na pele, na cultura, em que houvesse a manifestação africana, eles tinham a intenção de realmente exterminar. Né? A ideia era de que a miscigenação, com o tempo, ia clarear a pele do Brasil. E que se não fossem distribuídos direitos sociais, aquela população, com o tempo, estava fadada ao próprio desaparecimento. E acabou que a gente vive isso, até os dias de hoje, né? São os reflexos dessas políticas públicas. E você vê que, desde sempre, né, a gente vê essa ideia, né, da hegemonia branca, né, que vem do conceito da colonização, que eles sendo, né, os seres civilizados, eles tentaram implementar isso no mundo, né, tanto que chegou ao radicalismo dos nazistas
contra as outras ideias que eles entendiam como raças, né? Mas até hoje a gente ainda se escuta pessoas que valorizam esse tipo de cultura, né? Esse tipo de pensamento, desse tipo de hegemonia, né? Ao invés de pensar na pluralidade do mundo, né? Que cada país ele tem a sua própria característica, né? Não é para a gente ser diferente, e diferente não, igual, né? Na verdade, né? Eles querem que todo mundo sejam iguais. É ao contrário, nós temos que continuar mantendo essa importância da miscigenação, né? Da diversidade que temos aqui no mundo inteiro. Sim, a miscigenação um processo natural, né? E realmente é um processo mais, além de biológico, é um processo também social. Agora, a gente não pode deixar que o discurso da miscigenação seja agressivo ao ponto de negar ou de reduzir o direito dos grupos das minorias. Sim. Né? Existe, a gente não pode negar, mas eu não vejo que isso seja uma questão que afete os direitos sociais. Isso tem que ser um processo natural, né, de escolha da miscigenação. Então, é questão de mais de consequência do que escolha, Sim. Eu vejo. Assim. Mas não deixa de ser uma escolha de eu branco me relacionar com o negro, fatalmente a gente vai ter a miscigenação. Então, ela parte da escolha para virar uma consequência, né? Porque toda consequência ela tem uma causa, né? Realmente. E assim, muito da miscigenação hoje é assim. Eu escolho com que eu vou me relacionar. Sim. Mas a origem da miscigenação, ela é um tanto quanto violenta, né? Ela vem muito da relação de estupros, de violência, Sim. Enfim, sexual contra escravos. Infelizmente é uma história que choca, né? A gente não deveria falar com tanta naturalidade. E os mestiços considerados, né, no direito como bastardos, né, como aqueles que não deveriam ter nascido, porque vieram justamente dessa questão do adultério, né, da violência, né, sexual. O próprio Luiz Gama, né, era filho de um fazendeiro branco e foi vendido pelo próprio pai aos 10 anos de idade. Pois é, você vê, né? Doutor Hélio. Eu vejo essa questão também de uma forma muito... se entende que há evoluções nesse sentido de minimizar a discriminação, mas, por outro lado, nós que convivemos na realidade dura, o senhor é criminalista, eu também atuo nessa área, nós vivenciamos isso aí muito de perto. Não há nenhuma melhora, por mais que se digam que existem combates, mas não nada de significativo de melhora para essa minoria negra, que sofre de todas as formas. Uma das formas, até antes do doutor entrar, nós estávamos falando, seria o reconhecimento por foto, essas coisas todas, e se hoje eu vivo em presídios, cadeias, essas coisas todas, a maioria avassaladora é de negros, a maioria de rua é de negros. Então, as maiores violências são cometidas contra negros. Então, é uma parte que oprimida, sim, tá? Então, conforme a doutora Angélica bem ressaltou, desde a escravidão, essa coisa é bem sentida, né? Tenta-se passar um pano, se esconder, mas não há, acho que, só mesmo os grandes expoentes, mesmo os grandes expoentes, jogadores de futebol, artistas, já passaram por situações constrangedoras. Então, é uma coisa que eu entendo que deva ser bastante combatida realmente, e objeto de discussões, como o eminente doutor, acredito que venha fazendo aí na sua região e demais palestras
na sua região aí de origem. E como bem ressaltou o doutor Hélio, né, a gente tem essa consequência, a gente volta aqui para a ideia da escolha e consequência, né? Só que a gente vai analisar o contrário, né? A consequência da marginalização, né, da forma como foi feita a abolição e a falta de políticas sociais faz com que a maioria de presidiários hoje seja a grande maioria negra, né? Mas, por outro lado, né, nós voltamos àquilo que o senhor falou. Nesse caso, a escolha não foi deles, né? Foi imposto, foi uma imposição do próprio Estado, né? Da declaração de poder de não propiciar aos negros a recolocação, as terras, a educação. Aí eu volto para a educação, meu problema é a educação. Eu acho que tudo parte da educação, que se a gente tivesse isso desde o início, a gente estaria caminhando bem melhor hoje. Doutora, me lembro de voltar nesse ponto da educação, mas eu quero só fazer algumas colocações na fala do doutor Hélio, e o doutor Hélio falou pouco, mas falou muito. Olha, o sistema criminal, o sistema prisional, ele tem que mostrar para a sociedade que ele funciona. Ele tem que mostrar para alguém que ele funciona. E a corrente sempre, a corda, né, sempre arrebenta para o lado mais fraco. Os maiores crimes nesse país passam impunes. Os crimes de colarinho branco, a porcentagem de julgamento e de condenação é pequena. Entendeu? Existem muitos acordos. E, assim, a maioria da população carcerária é negra, realmente. A polícia, existem documentos, né, da polícia que são ordem de abordagem em suspeitos de pele escura. Entendeu? Padrão de abordagem, suspeito, se for suspeito de pare o carro. Entendeu? E, assim, o doutor Hélio sabe, com certeza, como criminalista, que no Código Penal anterior ao que a gente usa, existia um capítulo inteiro chamado do vadio e do capoeira. Pandeiro, berimbau, dava porte de arma. Então, se você estivesse andando à noite pela rua, a partir de 8 horas da noite, e fosse negro, e não tivesse uma justificativa, você era preso por vadiagem. Então, a perseguição existia. Antes disso, os comandos que vinham do Estado, digamos assim, era corte o braço, corte a orelha, mate, dê chicotada. Então, o direito, como eu falei, quando a gente fala em racismo, a gente fala em direito, porque, para mim, como operador de direito, é uma afirmação difícil de fazer. Mas todas as atrocidades com os negros no Brasil que ocorreram, e todas as outras que ocorreram não só do Brasil, mas no mundo, não poderiam ter acontecido sem o direito, sem a mão do direito. Eram normas, eram leis que justificavam, embasavam aquelas atitudes de agressão, de morte, de genocídio, de violação dos direitos humanos. Então, assim, como criminalista também, e como homem negro, né, quando eu entro numa delegacia, todo mundo me olha, delegado, todos os policiais me olham e duvidam. Primeiro duvidam de que eu seja advogado. Você é advogado? Sou. Claro que eu sou. Deixa eu ver, prova. Aí tem que mostrar a documentação. Tá bom, agora eu vou lá. Não pode entrar. Como assim não pode entrar? Entendeu? Aí, mano, eu já bati muita boca com policial aqui em delegacia. No tribunal, habitualmente, o homem negro está no banco dos réus, né? E eu já entro pela porta como advogado. Então, quando eu entro como advogado no tribunal, na delegacia, no presídio, eu sou um outsider, né? Como a expressão criada muito trabalhada aí por Becker, né? Sociólogo americano. Então, eu sou esse corpo estranho que entra ali, que não deveria estar ali, mas está ali. E assim... E causa até incômodo, né? É como se você estivesse ali causando incômodo à pessoa. Está ali, né? Causa incômodo, causa surpresa, causa inquietação, causa curiosidade. Mas assim... E agora, voltando ao ponto da educação, que eles querem voltar. Educação, o racismo,
A educação é a solução para tudo, é. Mas o racismo só existe do jeito que existe também por causa da educação. Né? Assim, a minha primeira experiência, eu descobri que eu era negro na escola, minha primeira experiência com racismo foi na escola. Racismo é criativo. E a forma como a história foi contada, como ela é contada, a forma como as informações são omitidas, a forma como a própria história da escravidão é contada, entendeu? Isso é racismo, entendeu? Isso ajuda a reproduzir o racismo. O que é o racismo? O racismo nada mais é do que práticas que ajudam a reproduzir uma situação já de desvantagem. Sim, eu concordo com o senhor. E na live sobre diversidade religiosa, que o convidado, ele também faz parte do movimento negro, dessa questão da desconstrução, e nós falamos justamente isso. Eu concordo. Eu também acho errado. Eu acho que a nossa história, o que eu aprendi também não foi exatamente a forma correta. Mas a gente amadurece, né? E através da verdadeira educação, a gente vai descobrindo as informações corretas e a gente consegue fazer essa comparação entre hoje, né? O que a gente sabe que foi real e o que a gente aprendeu lá na pré-história, na pré-escola, né? Só que a gente tem que entender também que quem é que estava no poder na época desses livros didáticos, quem escolhiam esses livros didáticos. É o que hoje a gente está passando também no nosso Ministério da Educação. Se compra tal livro, se não compra tal livro, acusando se tem kit gay ou não, se tem ideologia de gênero, se tem não sei o quê. Isso tudo vem da parte de cima. E quem é que está no poder? É o branco, oriundo daquela ideologia escravocrata, oriundo daquele patriarcado, daquele hegemonia branca, daquele homem que tem o poder centralizador na mão e que ele se acha melhor do que os outros. Então ele vai escolher o que ele quer que a população saiba. Né? Então, nesse momento, ele escolhe, olha, você só vai saber isso porque é só isso que eu quero que você saiba. Por isso, eu bato na educação, eu falo sobre a importância da educação, porque essa não é a verdadeira educação. A verdadeira educação é isso aqui que a gente está fazendo. É essa conversa. Né? Por isso, eu acho a importante da desconstrução de preconceitos, porque nós criamos aqueles conceitos errados que vieram daquele momento. Como o senhor falou, no Código Penal antigo se podia criminalizar, entre aspas, a vadiagem e a capoeira, por conta que consideravam que a capoeira, por ser uma luta, tal, consideravam que vinha dos negros, da origem deles, tinha a questão do preconceito, seja lá o que for. Hoje não é mais. Não houve desconstrução? Com certeza. Então, por que a gente não pode continuar falando em desconstrução? Eu falo isso, doutor, porque quando eu coloquei no grupo lá do nosso município, até a nossa presidente está aqui presente, eu queria saudá-la, a doutora Fátima, seja bem-vinda, nossa vice-presidente está aqui conosco. Um colega mencionou sobre essa legalidade da desconstrução de conceitos. Né? Ele perguntou se eu achava legal. Eu falei, eu acho, desde que esse conceito seja um preconceito, se ele cause uma discriminação, se ele causa um mal para alguém, então ele tem que ser desconstruído, sim. Ah, mas o conceito é meu. Eu falei, então, você continua com o seu conceito, não desconstrua, mas você não pode discriminar uma pessoa por causa do seu conceito, você não pode causar esse crime. Né? Então, assim, é uma discussão. Mas foi uma discussão sadia, boa, com um colega advogado, dentro de um grupo de advogados, né, que eu pude mostrar por que eu considero importante a desconstrução. Porque a história é feita disso, a educação é feita disso. Nós não vamos alcançar um mundo melhor se nós não desconstruirmos o que tiver ruim para trás, mantendo o que é bom, claro. O que é bom a gente tem que manter. O senhor não concorda? Concordo plenamente com a doutora. Eu queria só saudar aqui a doutora Maria Carolina, que a doutora Maria Carolina
antes de mim, era quem ocupava o cargo de presidente da Comissão de Igualdade Racial. Hoje ela está na administração pública, né, como gestora, no órgão municipal, no Instituto Municipal de Promoção de Igualdade Racial. Queria saudar a Meire Maracá, minha conterrânea, lá de Macapá, e grande ativista do movimento negro também, e Que cultural. bom, sejam todos bem-vindos. Doutor Danilo, Diga. se me permite, aqui na nossa subseção aqui, com marca de Nilópolis, a nossa comissão, que é a OAB Vai à Escola, ela realiza um excelente trabalho, que eu entendo que ela contribui para essa desconstrução, que é sobre bullying, da palestra sobre bullying, e acaba entrando um pouco nessa área, né? Mostrando para as crianças, para os adolescentes, qualquer tipo de discriminação, de violência contra o menor, o mais fraco. Então, eu acho que esse trabalho, eu não sei se na sua região, se na sua seção, tem esse trabalho da OAB Vai à Escola, e especificamente que fale sobre bullying, sobre essas atitudes, né, do mais forte sobre o mais fraco. Esse trabalho aqui tem rendido muitos frutos aqui na nossa região aqui. O senhor já ouviu falar? O senhor tem conhecimento dessa? Sim, doutor. Eu tenho conhecimento da comissão. Confesso que os trabalhos especificamente da sua sessão, eu não tenho conhecimento e informação, mas da própria comissão, âmbito nacional, e de que ela existe em várias sessões. Na própria sessão Amapá existe essa comissão, né? Na gestão passada, alguns anos atrás, antes da pandemia, ela funcionava bastante. Nunca participei dela, mas sou muito simpatizante com a comissão. Inclusive, pela própria comissão da igualdade racial, a gente já realizou várias vezes trabalho de visitar escola, faculdades e palestras, especificamente para tratar sobre bullying. A gente nunca fez, nunca realizou, mas é um trabalho muito relevante e trata também da desconstrução, ou melhor, eu digo que não desconstrução porque ainda são crianças, ainda estão no processo de construção. Então eu digo que eles vão... É a construção, né? É uma construção boa, digamos assim. O próprio ECA entende, né, que criança é um ser em desenvolvimento. Então, a proteção ela vem daí, que é justamente para fazer a construção nela de uma coisa boa, né? A gente não... É justamente isso. É o que o doutor está querendo dizer, porque no bullying, como a prática do bullying ele engloba todas as formas de opressão, né, e uma delas é a violência social, a violência psicológica, e isso a gente esbarra muito nessa questão da injúria racial dentro das escolas, né? Essa questão do fato, né, de chamar os outros, né, por termos pejorativos em razão da cor, do cabelo. Agora, recentemente, nós tivemos isso aí no próprio Big Brother, né, por conta do João, mas a Globo também se esqueceu de que lá atrás ela colocou a esponjinha da louça, né, em homenagem aos Globetrotters com aquele cabelo para usar, então as pessoas lavavam a louça esfregando o cabelo do personagem, né? Então, assim, se você quer falar sobre desconstrução, você não tinha que ter colocado o personagem do Globetrotters ali naquela posição. Tinha que botar um totem dele no meio da sala, botar todo mundo de vestido, né? Não ali na cozinha para servir de esponja de lavar roupa, de lavar louça, né? Mas tudo bem. A ideia seria essa, né? Justamente de levar essa informação para a escola. Mas sobre a educação, a gente voltando aqui, eu quero saber do senhor, né, dessa nossa troca aqui que a gente teve agora, né? O que o senhor acha que a gente poderia, enquanto sociedade, clamar para a gente conseguir construir uma educação melhor nesse posicionamento que o senhor falou sobre reparação de memória, né, da população negra? O que pode ser feito nesse sentido? O que vocês entendem
como Comissão da Verdade da Escravidão, o que a gente pode pensar nesse sentido? Bom, você falou em educação, falou sobre história, sobre reparação. É uma pergunta simples, mas complexa. Assim, primeiro, atender, implementar, conseguir implementar a Lei 10.639, que vai fazer, pasmem, 20 anos. 10.639. Daqui a 2 anos. 639. 2003. Né, que orienta sobre o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana. Aquela que faz a modificação da LDB para que se inclua isso no currículo escolar. Isso também tem sobre o bullying, sobre a cultura indígena, sobre a religiosidade. Isso que é o que eu falo sobre a desconstrução. E é o que eu estou batendo a tecla sobre a capacitação profissional atual. Exatamente. A gente tem que capacitar os nossos professores e pedagogos sobre todas essas legislações, esse microsistema legislativo. E, assim, como nós da comissão estamos fazendo isso, essa questão da reparação aqui, como a gente pretende usar isso através da educação? Bom, primeiro resgatar essa história e pegar essas informações e disponibilizar já é uma coisa assim que eu acho incrível, porque ajuda a academia, ajuda em muito a academia. Entendeu? Muita gente está tendo muita dificuldade de pesquisar sobre, tem poucas publicações. Sim. Particularmente, o que a gente já conseguiu fazer, só para ter como exemplo prático. A gente já conseguiu, estamos dialogando com o Tribunal de Justiça para acessar documentos históricos e já estamos caminhando para um acordo de cooperação técnica. E a gente já sabe que tem documentos como inventários judiciais, sentenças dando alforria. Então, essas informações elas não estão disponibilizadas para o público. A gente, através da comissão, através desse acordo de cooperação técnica, vai conseguir fazer isso. A gente reuniu semana passada com a Diocese do Amapá. Legal. Com o bispo, Dom Pedro Conte, Dom José Pedro Conte. E ele assinou também positivamente com o acordo de cooperação técnica. Inclusive, ele nomeou já uma servidora, digamos assim, um staff, não sei o nome técnico que eles usam, mas e ela já fez uma seleção, já informou para a gente que existe 16 livros tombos com batismo de escravos, e aí uma informação que eu não sabia, que os escravos eram batizados. Batismo, certidão de óbito, certidão de casamento e algumas outras informações da Igreja Católica. E vamos reunir daqui a 2 dias com o cartório do Amapá, que já assinou também positivamente com o acordo de cooperação técnica. Então, a gente viu de início esses 3, onde a gente pode achar documento? O tribunal. Sim, que é muito interessante. Aí vocês vão montar um compilado, vão montar um acervo histórico para isso? A ideia é um museu, realmente, histórico. Mas a passo de formiga. Como vai ser o acordo de cooperação técnica? A gente conseguiu com a Unifap, com o núcleo lá que faz justamente essa recuperação, essa questão de digitalização, de manuseamento de documentos históricos, e ela já está nos auxiliando, a doutora Verônica Xavier, da Unifap. Tem o equipamento da Unifap e ela vai nos auxiliar a digitalizar isso, todos esses livros, e disponibilizar para consulta, né, para acadêmicos, para educação infantil, educação fundamental. E vai começar, por exemplo, com 3 livros. A ideia é 3 livros de cada. Porque são 16 na Igreja Católica, no cartório são, que a gente nem sabe quantos são, no tribunal são infinitos livros, assim, documentos. Então é muita coisa, com certeza a gente não vai conseguir publicar e digitalizar tudo, mas o que a gente conseguir, eu acredito que nesses primeiros 9, 3 de cada, já vai ser uma ferramenta muito útil para usar também na desconstrução e na educação. Imagino. Já vai servir de base, né? Gente, a gente já está com 1 hora de live. Como o Instagram ele finaliza
a qualquer momento a gente vai ser derrubado. Eu vou finalizar aqui. Eu te agradeço, doutor Danilo, pela oportunidade de o senhor ter vindo falar conosco. Eu peço desculpa ao senhor, ao doutor Hélio também, e às pessoas que assistiram por essas indisponibilidades técnicas que a gente ainda está aprendendo. Nós também não somos técnicos aqui em nada. Estamos aqui apenas, né, de boa vontade para tentar levar um pouco mais de informação para todos. Muito obrigada, doutor Danilo, de tão longe aí ter se disponibilidade de estar um pouquinho mais próximo a nós aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigada, viu? Imensamente, agradeço ao doutor Hélio pela excelente participação, que engrandeceu muito o nosso debate. Parabenizo pela sua iniciativa, doutora Angélica, é muito importante. E realmente eu agradeço, e a gente está, a OAB da Amapá, está de braços abertos, ou notebooks e celulares abertos à disposição para a gente fazer isso mais vezes, doutora Hélia. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor Danilo. Foi uma honra participar com o senhor de tão brilhante live. Sucesso para o senhor. E conte conosco a qualquer momento aí que só possamos auxiliá-lo. Foi uma honra participar dessa live. Tá? O Arquivo Nacional aqui do Rio de Janeiro deve ter bastante material para vocês, viu? Porque uma vez eu fui fazer umas pesquisas lá sobre a época do DOPS, achei muita coisa, viu? Então vocês com certeza achariam também. Eu vou ter que ir. Então, quando o senhor vier, avisa. Já tem nosso telefone, a gente marca uma visita aqui na nossa subseção. Tá? Se a pandemia permitir, a gente marca o encontro aí da comissão com o senhor. Tá? Seja bem-vindo. Muito obrigada, gente. Até a próxima. E amanhã tem a live especial de direitos humanos. Espero todos. Amanhã. Todos aqui de volta. Tchau. Tchau.